alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar nossa aula número 38 da disciplina de Ciências. Sempre aquele recadinho no começo da aula, caderno, lápis e borracha, para fazendo as anotações, marcando o nosso conteúdo no caderno, para ter sempre tudo organizadinho. Hoje, então, nós vamos estudar sobre os rios. Nós estudamos bastante sobre a água, a importância da água, a geração de energia, a água para a nossa saúde. E hoje, então, nós vamos ver um pouquinho da onde vem essa água dos rios e também as partes dos rios. Os objetivos da nossa aula: compreender o conceito de rios, ou seja, o que significa, reconhecer a importância dos rios para os seres vivos e identificar as partes de um rio. Então vamos lá. Rios, as partes dos rios. Os rios são grandes reservatórios de água e são essenciais para a sobrevivência dos seres vivos. Então lembrando que os rios, eles são de água doce, né? Que é a água que nós consumimos, nós e todos os seres vivos. Então os seres vivos, os seres humanos, os animais e as plantas que precisam da água para sobreviver. No planeta Terra, os rios são distribuídos de forma desigual. Alguns países possuem muitos rios e outros vivem em situação de seca. Então, o nosso planeta ele tem muita água, a gente já viu em aulas anteriores. Mas essa água ela não é distribuída da mesma forma em todos os lugares, né, em todos os países. Alguns têm muita água, outros já têm pouca. Até mesmo o nosso país, né, o Brasil, por ser um país muito grande, nós temos regiões com muitos rios, com alagamentos e temos outros, né, como aqui na imagem, com a paisagem de seca, em que raramente, né, nós temos chuva, em que nós temos poucos rios. Então, em um mesmo país também a gente encontra essa diferença de alguns lugares com muita água, com muitos rios e outros com pouco ou nada. Os rios, eles são importantes para várias atividades, não só para nos fornecer a água para beber e fazer as nossas atividades. Então, ele também é importante para o lazer, então para a nossa diversão, para o consumo, para o transporte, então navios e barcos, né? Os meios de transporte aquáticos, para a indústria, agricultura, geração de energia, entre outros. A gente viu em algumas aulas, então, a quantidade de água que nós precisamos, né? Lá para a agricultura, para a geração de energia, quanto de água a gente precisa na indústria também. Então, a água não é só para beber, tomar banho e lavar a louça, né? Fazer nossas atividades na nossa casa. Todas as atividades precisam da água também. Alguns dos principais fatores para determinar a quantidade de água de um rio é a chuva. Então, é a quantidade de chuva e também a preservação das matas ao redor dos rios. Os rios, então, eles são divididos em partes. Nós vamos, então, conhecer quais são elas. Então, a primeira, né, é a nascente ou também chamada de cabeceira. Então, é onde o rio nasce e ele está sempre em um lugar mais alto. Então, a nascente vai ser sempre um lugar mais alto para que, então, a água possa se dirigir, né, possa correr para outros lugares também. Então, a nascente é onde o rio nasce. A foz ou desembocadura é onde o rio termina. Geralmente a água dos rios ela vai para o mar ou para um lago ou também para outro rio, para um rio maior, por exemplo. Então a foz é quando aquele rio termina, ou ele foi para o mar ou ele se juntou com outro rio ou um lago também. E entre, né, a cabeceira e a foz, que é o começo e o final, nós temos o curso. O curso é o caminho que o rio faz, do início até ele chegar ao final. Então, todos os lugares por onde aquele rio passa é o seu curso. Então, aqui até na imagem, né, local mais alto a nascente e aí todo o curso, né, de um rio até ele chegar na foz.
O leito, ou também chamado de canal, é a parte de terra mais baixa, que é por onde o rio corre. Então, é essa parte aqui, onde o rio faz o seu curso, por onde ele passa, é o leito. E a margem, então, é a terra firme que fica dos lados do rio. Então, nós temos, né, a nascente, no lugar alto, o curso, que é por onde o rio passa, o leito, que é o local onde o rio está, então, e a margem são as beiradas, né, digamos assim, de terra que nós temos dos lados do rio. Mesmo sendo muito importantes, os rios sofrem com a poluição, com o lixo e o esgoto que são jogados em suas águas. Então, mesmo que a gente estude, a gente vê na televisão, vê nos livros a importância dos rios, da água, ainda assim, né, nós temos pessoas que jogam o lixo, nós temos o esgoto, a poluição nas águas, e infelizmente. A preservação dos rios é muito importante para que tenhamos água potável para nós e também para as próximas gerações. Então, cuidar dos rios hoje também é cuidar dos rios e da água para o futuro também. Porque, então, os rios são fontes de vida, eles vão nos fornecer água, que é, então, essencial, muito importante para a nossa sobrevivência dos animais e das plantas também. Muito bem, pessoal, então hoje a gente conheceu um pouquinho mais sobre os rios e as partes dos rios. Então, a cabeceira, o curso, a foz, o leito, a margem, são partes do rio lá do seu começo até o final. E desde a nascente até o final é importante a preservação e cuidar dele, ok? Muito bem, se ficou alguma dúvida, assista a nossa aula novamente, leia os slides com bastante atenção. E não se esqueçam de realizar a nossa atividade lá da plataforma sobre a aula de hoje, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!